Está na hora de tirar as dúvidas sobre saúde. Com a gente tem uma ginecologista, a doutora Vanúzia Miranda. Ela vai conversar com a gente sobre a saúde da mulher durante esse período de pandemia. Doutora, muito boa tarde. Obrigado pela presença, pela companhia aqui conosco. Está pronta para responder as perguntas do pessoal? Eu que agradeço. Que bom. Vamos lá. Vamos lá, primeira pergunta. Coloca aí Um prazer para mim estar aqui com vocês. Vamos lá. Cadê a primeira? Tenho 46 anos e há 6 meses descobri um pequeno mioma. O médico falou que ele está muito pequeno, mas sempre tem um desconforto na região pélvica. Ela tem que se preocupar? É a Raimunda de Rio Tinto. Eu preciso dizer a Raimunda que mioma é um tumor benigno e quando pequeno desse jeito, dificilmente ele está sendo motivo de desconforto que ela está sentindo. Então, muitas vezes a mulher descarrega algumas ansiedades ou outros problemas em áreas vizinhas, bexiga, por exemplo, reto, para o próprio útero. E um mioma pequeno a ponto de nem se objetivar, operar ou fazer qualquer outro tipo de tratamento, ele não é a causa, provavelmente, desse desconforto dela. É preciso pesquisar melhor. Mas é um tumor benigno, não vai trazer dano nenhum a ela. Tá bem, doutora. A Maria de Cruz das Armas quer saber por que sente uma ardência quando mantém relação com o marido. O que pode ser, doutora? Várias causas, né? Várias causas. O que é mais comum, eu não sei a idade dela, mas assim, quanto mais após a menopausa se tem essa prática, que deve ser mantida, obviamente, o que é que acontece? O epitélio afina muito na vagina e o atrito da própria relação sexual leva a essa sensação de ardência. Ela também pode ter alguns micro-organismos que gostam daquela área por ser abafada, por ser úmida, por ser ácida. A cândida, que é a famosa cândida. Então a candidíase, ela dá essa sensação de ardência, de queimor, e isso aguça com a relação sexual. Então a gente tem essas duas situações em que são muito frequentes esse sintoma que ela afirma sentir durante as relações e depois da relação. Maria quer saber o que é bom para tratar a infecção urinária, porque ela tem constantemente. Inclusive já fez alguns tratamentos, mas que não deram resultado. Essas infecções urinárias que se repetem, é melhor que elas sejam bem avaliadas, com ultrassonografia de vias urinárias altas e baixas, porque não é comum essa recidiva sempre. Se ela está recidivando sempre, ou ela não está sendo bem diagnosticada a causa, ou ela não está sendo tratada devidamente. Então, o ideal é ela procurar um urologista que possa orientar melhor com a urocultura, com antibiograma, estabelecer antibióticos e medidas simples que já se fazem como tratamento, que é beber água, muito líquido. Quanto mais ela hidrata, mais ela vai fazer xixi. Quanto mais fizer xixi, mais essas bactérias tendem a ser eliminadas com a própria micção. Então, isso já é um benefício. Hidratar bastante, não conter a urina e se conter do ato de urinar porque está fazendo alguma tarefa que ela pensa ser mais importante. Então, o ideal é que ela obedeça às vontades fisiológicas de ir ao banheiro e que ela hidrate-se o quanto mais, sempre é muito bom. Doutora, uma jovem de 18 anos disse que é virgem e sofre de endometriose. Gostaria de saber se tem algum remédio para acabar com essas dores. Ela já tomou alguns tipos de medicação, mas não ficou boa até agora. Ela precisa realmente, as dores é o que mais incomoda numa paciente com endometriose e pela idade dela, provavelmente ela vai querer gestar. A endometriose se põe como um obstáculo à ovulação, à fecundação, à gestação. Então, assim, ela precisa procurar um ginecologista, mas de pronto, o que passaria as dores dela? Uma terapia hormonal à base de progestágeno. A progesterona, ela costuma reduzir o crescimento dos focos de endometriose e quanto mais isso puder ser controlado, mais facilmente a dor dela vai ser controlada também. Então, ela precisa estudar essa questão da dor, que é o que mais incomoda ela nesse momento, mas é imprescindível estudar o futuro obstétrico dessa mulher. Ela vai querer ter filhos? Se vai querer ter filhos, como é que está essa reserva ovulatória dela? Como é que estão os ovários dela? E o que ela vai precisar fazer para proceder uma ovulação, uma fecundação e uma gestação tranquilas. Doutora, pergunta de Keliane Mota, do bairro das Malvinas, em Campina Grande. Ela quer saber quando a menstruação desce 2 vezes por mês. O que é que pode ser?
Olha só, Danilo, é preciso que ela faça um calendário menstrual, na verdade, porque muitas vezes a pessoa pensa que a menstruação vem a cada 30 dias e ela não funciona assim. A menstruação ela pode vir de 25 a 35 dias, sendo esse período um período normal de intervalo entre um fluxo e outro fluxo. E daí, quando ela põe isso em calendário, algumas vezes ela menstruou no início do mês e no final desse mesmo mês ela está menstruando e nem por isso é uma menstruação que está acontecendo 2 vezes no mesmo mês, entendeu? Não é por uma irregularidade. As irregularidades podem acontecer? Podem. Às vezes e quase sempre, disfunções hormonais. Então, se ela não tem esse calendário, ou se tem e realmente constata que a menstruação dela, de um intervalo para outro, é menor que 20 dias, aí ela precisa procurar um gineco para pesquisar essa disfunção hormonal e corrigir terapeuticamente, com comprimidos, com hormônio, entendeu? Muitas vezes isso se desfaz sem precisar maiores complicações. Doutora, tem mais uma pergunta. A mulher está dizendo que está grávida de 37 semanas. Foi diagnosticada com a Covid-19, tomou dipirona por causa disso e perdeu um pouco de líquido. A médica dela quer induzir o parto. Existe mesmo a indicação nesse tipo de caso? Isso é uma conduta bem obstétrica, porque ela precisa constatar se está perdendo líquido realmente ou não, se essa criança, se estiver perdendo líquido, está sofrendo com isso ou não, porque cada caso deve ser pesado individualmente. Essa menção dela de achar que está perdendo líquido, se ela realmente foi constatada pelo obstetra, tem toda a indicação obstétrica de intervir, entendeu? Então ela precisa pesar e medir isso direitinho com a obstetra dela, tendo a certeza se ela está perdendo esse líquido, que isso sim é prejudicial durante o curso gestacional, ou se não, se é só impressão dela. Doutora, obrigado demais pela participação. Então tem que ser uma conduta bem avaliada e bem pesada pela obstetra. Tá bem. Obrigado pela participação. Prazer a gente meu, tem viu, muita Danilo? pergunta ainda aqui. Infelizmente agradeço. não deu tempo. Uma próxima oportunidade, se aceitar o convite, a gente está aqui à disposição, tá ok? Obrigado, uma ótima tarde. Com certeza.